Vários animais ao redor do mundo estão sendo encontrados por seus donos com partes do corpo dilaceradas, de forma inexplicável. Órgãos estão sendo removidos por meio de cortes precisos e que não derramam uma única gota de sangue. E diversos outros eventos bizarros associados que parecem brincar com a compreensão e lógica humana. O que você está prestes a assistir é um dos maiores mistérios não resolvidos deste século. E não é exagero. Este é simplesmente um caso que se repete há mais de 50 anos, o qual os investigadores não têm nenhuma suspeita. Bem, pelo menos nenhuma de origem humana. Continue assistindo para que você possa entender essa história. Vamos voltar no tempo, até o ano de 1967, especialmente em St. Louis, no Colorado, Estados Unidos. St. Louis é uma pequena cidade com menos de 1.000 habitantes e incríveis 1,2 km². Sim, você ouviu direito, a extensão total da cidade é de apenas 1,2 km². Apenas para comparação, isso significa que ela caberia inteirinha dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. No dia 27 de setembro daquele ano, Harry King, um cuidador de cavalos, percebeu que uma das éguas que tomava conta da raça Appaloosa, chamada Lady, não voltou para beber água como de costume. Após sair atrás do animal, o encontrou caído no chão, com o pescoço e a cabeça resumidos a seus próprios ossos. Harry chamou então a dona da égua, sua irmã Nellie Louise, para que pudesse ver com seus próprios olhos. A imagem estarrecedora não fazia nenhum sentido, principalmente quando Harry deu sua atenção aos pequenos detalhes daquela cena e percebeu o quanto eram bizarros. Primeiro, Harry disse que os cortes tinham uma suavidade e precisão impressionantes, o que não era compatível com a violência gerada por qualquer predador selvagem. Os coiotes, por exemplo, que teriam uma certa probabilidade de terem sido os autores do ataque, geralmente causam uma destruição típica de carnívoros selvagens, deixando marcas visíveis de mordidas e muito sangue. O que definitivamente não era o caso aqui. Pele e carne haviam sido arrancados de forma precisa e simétrica. Além disso, se fosse o ataque de um predador, provavelmente a presa teria sido devorada. Harry contou cerca de 15 queimaduras em locais diferentes em formato circular, com tal precisão que só seria possível com um laser. Só que tem um detalhe: o ano era 1967. O laser mal tinha acabado de ser inventado e ainda não existia da forma como conhecemos hoje. Era um projeto conceitual e tampouco estava disponível para uso. Segundo, não havia resquícios de sangue em lugar algum. O próprio corpo de Lady, que agora fora rebatizada por Harry como Snip, estava ausente de fluidos. Como poderia ser possível dilacerar um animal deste porte sem deixar sangue pelo caminho? Essa era a pergunta que não queria calar. O terceiro ponto que Harry destacou foi que um cheiro estranho impregnava todo o ambiente, o qual ele classificou como de um produto químico similar à acetona. É como se alguma máquina ou equipamento muito incomum tivesse sido usado para abater a égua, o que, mais uma vez, não fazia nenhum sentido. Quarto, os ossos visíveis do animal estavam com uma aparência seca, como se tivessem sido expostos ao sol por anos. Como se não fosse suficiente, ainda estavam com um tom rosado. Quinto, embora o corpo de Snip tenha ficado exposto ao ar livre por vários dias, ele não estava inchado e não havia cheiro de decomposição. Nenhum predador, abutre ou urubu se aproximou, mesmo havendo carne na carcaça. Parecia que alguma coisa tinha alterado a composição da carne de Snip. Sem encontrar qualquer evidência capaz de dar lógica aos fatos na carcaça, eles decidiram então averiguar o ambiente ao redor. Foi quando perceberam que as pegadas da égua terminavam misteriosamente a cerca de 30 metros de seus restos mortais. Ou seja, é como se ela tivesse sido carregada até lá. Porém, nenhuma outra pegada foi encontrada. A 100 metros ao norte da carcaça, eles encontraram um arbusto de 1 metro e outros arbustos em um raio de 3 metros do primeiro, que haviam sido achatados a 25 centímetros do solo. 6 reentrâncias de 5 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade formavam um círculo de 1 metro de diâmetro. É como se uma espaçonave alienígena tivesse feito seu pouso naquele lugar. Você também está tão impressionado quanto eu? Então não esqueça de deixar o seu like no vídeo.
Como se já não fosse suficiente, ao averiguar os arbustos, Nellie encontrou algumas gotas verdes de um líquido pegajoso, parecido com gelatina, além de um pedaço de metal coberto com crina de cavalo. Depois de tocar esses objetos, suas mãos começaram a queimar até que ela pudesse lavá-las. Nellie relatou o incidente ao então xerife Ben Phillips, que declarou que provavelmente a égua Lady havia sido morta por um raio. Porém, relatórios meteorológicos para aquele período de tempo não mostraram tal atividade. Dwayne Martin, um funcionário do Serviço Florestal dos Estados Unidos, chegou com o contador Geiger e começou a testar a área. Para o espanto de todos, a região ao redor das marcas de queimadura era radioativa, assim como o líquido verde e o objeto de metal envolto em crina de cavalo que Nellie havia tocado. Moradores e visitantes da região também relataram fenômenos estranhos. Um homem disse que seu carro foi seguido por um objeto voador não identificado. Um estudante universitário disse que os 2 pneus traseiros de seu carro estouraram quando ele se aproximou de um objeto que estava em um campo. E 2 delegados do xerife foram seguidos por um globo laranja, depois ameaçados de perder seus empregos, caso escrevessem quaisquer relatórios sobre isso. Alguns dias depois que a égua foi encontrada, a polícia flagrou o Dr. John Outler, um patologista premiado, tentando invadir o Parque Great Sand Dunes à noite. Quando interrogado, ele implorou que não revelassem sua real intenção naquele momento: encontrar OVNIs. Quando os oficiais souberam que a área de especialização do Dr. Outler era o estudo da coagulação do sangue, eles decidiram deixá-lo livre se ele fosse até a residência de Harry King e analisasse os restos da égua Lady. O Dr. Outler descobriu que os pulmões, coração e tireoide do animal estavam completamente ausentes, removidos com alguns dos cortes mais limpos e precisos que ele já tinha visto. O cérebro e os órgãos abdominais haviam desaparecido e não havia material na coluna vertebral. Voltando a Nellie, a dona do animal, parentes e amigos próximos dizem que a partir daquele dia, ela ficou obcecada com assuntos sobrenaturais. Ela passou a ler todos os livros que tinha alcance, que falam sobre extraterrestres, e passou a usar um tabuleiro de Ouija para se comunicar com espíritos. Inexplicavelmente, em 1976, cerca de 9 anos após a morte de Lady, Nellie cometeu suicídio por envenenamento por monóxido de carbono no cemitério de Ruaka, no mesmo dia em que enterrou Agnes, sua mãe. Ou seja, a vida dela foi altamente impactada pelos estranhos eventos. Diz aí se este não merece ser chamado de um mistério do século. Vale ou não aquele like no vídeo? Mas esse é só o primeiro caso documentado de centenas de outros semelhantes que foram relatados em todo o mundo. Olha, é tanto caso, mas tanto caso, que eu ficaria aqui um dia inteirinho trazendo cada um deles. Então vou simplificar e trazer apenas alguns dos últimos anos. Veja essa notícia que saiu no R7 em 2018. Vacas argentinas aparecem sem língua e sem queixo em fazenda. Veja o que foi escrito na chamada da matéria. Os animais foram encontrados também sem genitálias. Segundo fazendeiros, a mutilação aconteceu após a aparição de luzes estranhas no céu. Agora veja essa da Folha de São Paulo, que traz 150 mutilações misteriosas de cavalos na França, que ocorreram em 2020. O site Jundiaí Agora noticiou em português mais um caso em Oregon, Estados Unidos, em 2021. Observe o que disse o sargento Timothy Durham. Não havia rastros aparentes de animais ou humanos imediatamente em torno da carcaça e nada de sangue na área. Sei por experiência própria que se um animal é morto ou eliminado por predadores, normalmente é uma grande área sangrenta e bagunçada ao redor do cadáver. E ainda, incisões retas, úbere removido, corte circular ao redor do ânus, órgãos reprodutivos removidos sem perfurar o intestino, bochecha esquerda, olho esquerdo e língua removidos, ferimento de punção entre o pescoço e o ombro, mas nada de marcas de mordida e sangue. Você percebeu? É o mesmo tipo de ação ocorrida com a égua Lady há 50 anos atrás. O que dizem os investigadores? Policiais, médicos, veterinários e especialistas ouvidos não têm a mínima ideia. Muitas hipóteses foram levantadas e recaem sobre 2 possíveis agentes: alienígenas, que vêm ao nosso planeta fazer experiências com a vida selvagem, e cultos satânicos, que encontram nisso uma forma de realizar seus rituais.
Há ainda quem indique que se trata do governo realizando testes bizarros e desenvolvendo armas químicas e biológicas em massa. Para fortalecer esta ideia, tem-se falado em helicópteros misteriosos, geralmente pretos, que vagueiam pelo céu em altitudes irregulares e muitas vezes perigosas, e que têm sido vistos em áreas próximas às de alguns locais onde as mutilações aconteceram. Mas a verdade é que tudo isso é apenas especulação. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e se inscreva no canal para receber atualizações sempre que sair um vídeo novo. E dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal. Nós sempre temos conteúdo interessante para você que gosta de histórias incríveis. Até mais!